A equipe que nós formamos, Tayane está barrigudinha, mas não parou um minuto, né? E a gente ligando, e ficou com a parte da decoração, a gente olhando, pegando coisas mais em conta. Ela trouxe trem da casa dela, eu trouxe da minha. A pastora Miriam tem dia que fala assim, uai, esse tapete da nossa sala estava lá na igreja? Eu disse, levei. Uai, aquela banqueta está lá na igreja? Levei. E Deus trabalha de muitas maneiras. Nós teremos agora esse segundo semestre, irmãos, a gente vai sempre estar avisando. Existem coisas que a gente não faz simplesmente para ter um evento na igreja. Eu tenho orado, tenho vindo para esse templo sozinho, nem a pastora eu não trago, eu venho sozinho, que eu gosto muito de orar sozinho nesta casa de oração. Esses dias até tinha um irmão lá na rádio, chegou lá na rádio, falando, vamos para o monte? Eu disse, irmão, o meu monte é aquela igreja ali, aquela casa de oração. Não tem nada contra quem vai para o monte, nada contra. Mas o meu lugar mais especial que eu acho é nesta casa de oração, sozinho, orando. Eu gosto de orar com a igreja, mas o meu momento com Deus, de eu rasgar meu coração, de eu estar apresentando esta igreja. Não pense você que esse banco que você senta aí, eu não passo por aí orando sobre ele, pedindo o Senhor para abençoar, para restaurar. E o ano passado eu orando a Deus, porque as crianças vão sair, podem sair. Quem é a professora que vai estar com as crianças e os adolescentes? Tá? Podem subir. Hoje tem pouquinhos, né? Mas se tiver um, irmão, eu aprendi que a gente vai, por amor a um, a gente vai dar a aula normal para um. Eu aprendi assim. Nosso pastor nos ensinava, irmão, você chegar na igreja, tiver uma pessoa no culto de ensino, você ensina como se a igreja estivesse lotada. Porque aquela pessoa veio e aquela pessoa precisa de receber a palavra e ser valorizada porque ela veio. Então, irmãos, eu preocupado, porque a gente pode cair num comodismo, vou dizer assim. Aí achar, tá bom, já tem 18 anos que eu estou aqui, já trabalhei muito na obra, Deus já operou, Deus já fez coisas grandes através da nossa vida, mas eu fechei o ano de 2025 muito preocupado, dizendo, Senhor, são 18 anos, não permita eu ficar no comodismo, me dê estratégias, me dê sabedoria, me dê graça para mim fazer aquilo que o Senhor quer. Não aquilo que alguém quer ou que eu queira, mas aquilo que o Senhor quer. Eu falei só com o Senhor aqui dentro desta casa de oração. E uma prima minha de Uberlândia ligou e disse assim, pastor André, eu estava orando e o Senhor, arrumando as gavetas da minha casa aqui e orando, e o Senhor disse assim, ore pelo meu servo, que eu vou falar contigo e tu vais entregar a ele. E ela me ligou, e nós oramos juntos, e Deus usou ela e falou comigo. Meu servo, não te preocupa com o tempo, com as coisas. Eu te darei todas as instruções, os planos, os projetos que eu quero para a minha igreja no ano vindouro. Não temas. Ore, clame, porque eu vou colocando no teu coração, um a um, e vou honrar. E Deus, irmãos, Ele é fiel. Eu glorifiquei a Deus e disse, Senhor, obrigado pela resposta, porque ninguém sabe que eu estava pedindo isso para o Senhor. Só o Senhor sabia. E Deus, Ele fala no oculto, no escondido, revela. E eu tenho orado, Senhor, me instrui. E quando foi agora esse mês, já faltando 20 dias, né, para o Dia dos Namorados, mais ou menos, me ardeu no coração de fazer esse encontro, esse jantar. Eu fiz uma prova com o Senhor. Eu disse, Senhor, o pastor Euquias é um homem muito ocupado, além de ser um doutor, tem os seus clientes, seus pacientes, tem também a igreja que ele dirige.
se for da sua vontade, a primeira confirmação é o sim do pastor Ilquias. E ele confirmou, né, irmã Tayane? Pedi, irmã Tayane, entre em contato para mim com o pastor Ilquias e passe a data para ele e verifique com ele. E foi tão bom. E Deus providenciou todas as coisas. Aí alguém dizendo, pastor, não vai dar tempo. Pastor, será que vai acontecer isso? Eu disse, sai de perto de mim com esse negativismo agora. Em nome de Jesus. Eu tenho giriza de gente negativista. Não vai dar certo. Irmão, se você tiver essa mania, não vem com essas coisas perto de mim, não. Ou você melhora, eu empurro você para andar, porque esse negócio de não vai dar certo, não vai dar certo, o crente viverá pela fé. A gente põe a mão e Deus opera. Irmão, se eu fosse olhar não vai dar certo, desde que eu cheguei para essa igreja, eu não tinha feito nada aqui. Né? Quando eu cheguei, alguém disse, pastor, mas o senhor vai pôr o forro, o pastor já fez uma oferta para o forro, aí construiu foi um barracão, agora o povo não tem dinheiro e tal. E eu disse, pastor Jorge mandou eu para cá e mandou terminar esse templo. E eu vou terminar. E fizemos campanha, era 12 mil reais. E Deus abençoou. A gente conseguiu 7 mil da igreja, que liguei para o pastor Jorge e falei, falta 5 mil, o senhor falou que ia me ajudar. Ele falou, negocia aí que eu vou mandar 5 cheques de 5 mil. Pode ligar na tesouraria da sede e mandar fazer. E colocamos, irmãos. Irmãos, a nossa vida, se nós estivermos pautados, não vou sair por aí dando tiro no escuro e fazendo dívida, depois sair fugido da cidade. Mas tem uma coisa, se Deus mandar, meu irmão, você pode sair da minha frente com esse negativismo, que eu vou romper. Eu vou romper. E Deus tem colocado no meu coração. Eu quero trazer uma palestra aqui para as mulheres. Para as mulheres, irmão. E já venha para essa palestra sabendo que vai ensinar até a ser boa dona de casa. Pode saber disso. E vou fazer também para os homens. Viu, homens? E nós vamos fazer, irmão. E não tem esse negócio de ficar em casa falando assim, eu já sei de tudo. Tem casal aqui da igreja, irmão, que está brigando, precisando consertar, e não vem para o encontro. Mas nós vamos trazer isso. Eu sou igual água mole em pedra dura. Vou bater até que fura. Vou trazer, porque eu quero vocês tudo consertadinho. Pronto para ir para o céu. Irmão, às vezes a gente tem 50 anos de casado, nem vem 50 anos fazendo as mesmas coisas erradas. A mesma mania. E aí Jesus trouxe você para cá para dizer, agora esse pau torto eu vou consertar. Vai passar na olaria, vou quebrar, vou fazer de novo. Irmão, nós estamos aqui na olaria de Jeová, na olaria do Senhor. E ainda no segundo semestre, em nome de Jesus, nós, que eu não faço nada sozinho, nós vamos fazer um encontro de 100 casais. 100 casais, já vou começar a trabalhar em cima disso, pedindo estratégia, direção, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos fazer com os jovens, estou preocupado com os adolescentes da igreja, com as crianças, como dizia minha avó, é de mamana caducando. Estou preocupado. Sabe por quê? Jesus está voltando, irmãos. Irmãos, é tempo da gente renovar a nossa fé. É tempo da gente ser crente de verdade. É tempo da gente falar em língua estranha, ser batizado com o Espírito Santo, buscar renovo. Mas não é tempo da gente entrar na igreja, né, ficar aqui dizendo, olha o sapato da irmã, olha o terno do fulano. Não, irmão, é tempo da gente entrar e lamentar as nossas misérias e dizer, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Transforma a minha vida, Jesus, porque eu quero morar no céu com Jesus. E como pastor, irmãos, que Deus me dê graça para mim não deixar a desejar. Deus abençoe vocês. Esse aviso vocês vão ter que escutar mais vezes aí, porque eu vou dar para outros cultos que é para o bom andamento da obra. É com amor, é com amor. Hoje eu estava lendo, pregando na rádio, quando Pedro exorta os irmãos a largarem as concupiscências da carne, e ele disse, amados, fiquem assentados mesmo, vamos discorrer, porque a hora não nos espera. Capítulo 9 do livro de Josué. Hoje nós vamos falar de algo muito importante na nossa vida. Discernimento. Quantas vezes nós estamos precisando de discernimento espiritual, irmãos? Discernimento.
discernir. Você sabia que o discernimento também faz parte dos dons espirituais? Nós discernirmos, sabermos. Irmãos, quantas pessoas estão caindo da fé, entrando em situações tão difíceis, por falta de discernimento. E nós precisamos de discernimento. E vamos orar uns pelos outros. Eu estou dando esses avisos aqui, irmãos, mas eu tenho preocupado, orado pelos casais, pelas famílias, pela minha família, pedindo ao Senhor que venha abençoar os nossos lares. Eu sei que muitos de nós, hoje eu falava isso na rádio, nós estamos enfrentando tempos muito difíceis, irmãos, muito difíceis mesmo. A gente está vendo situações que nunca aconteceram no meio cristão e está acontecendo no nosso meio. Eu já disse aqui esses dias, até líderes tirando a sua própria vida, por causa da pressão, do mundo que nós estamos vivendo. Criar filhos hoje não está fácil, você manda para a escola, você não sabe como que ele vai voltar da escola. As irmãs que são professoras, fazem parte da área da educação, temos várias aqui na nossa igreja, sabe o que eu estou falando. E é por isso que o Senhor vai falar conosco nesta palavra. E eu creio que em nome de Jesus, irmão, o espírito do engano não vai nos enganar. Mas o Senhor nos dará discernimento em todas as áreas da nossa vida. Capítulo 9. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, ou seja, eles ouviram que eles passaram pela cidade de Ai, perderam a batalha, depois voltaram lá e a vitória foi garantida, e eles escutaram tudo isso. Do grande mar e em frente do Líbano, os heteus, olha a turma aí, ó. Os heteus e os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, é um monte de zeus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Olha bem aí a primeira coisa que nos mostra aí. Deixa lá um pouquinho, no 2. Irmãos, uma turma se levantou. O que eu vejo que eles pensavam? Sozinhos a gente não vai dar conta, mas a gente se junta e aí nós vamos derrubar esse povo e vamos impedi-los. Versículo 3. E os moradores de Gibeão, essa turminha, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de quê, meus irmãos? Astúcia, e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos, ou seja, viemos para te servir. E disse-lhes Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome de quem, irmãos? Teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos seus 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco, ou seja, aliança, acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, mentira, hein? Para a nossa provisão,
no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui, agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos, e as nossas vestes e os nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão, e não pediram o que, irmãos? Conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles, que lhes daria vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, descobriram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Bereote, e Quiriate-Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. E isto, porém, lhes faremos: dar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já temos-lhes jurado. E disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés seu servo que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós. Por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faze aquilo que te pareça bom e reto que nos faz. Irmãos, esse povo, tem até o 27, né? Vamos terminar a leitura. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar em que escolhesse. Pensa um povo que foi pedra no sapato de Israel, a ponto de, lá na frente, eles quererem destruir esse povo, e Deus não permitiu. Disse: vocês fizeram aliança? Quem mandou vocês fazerem aliança com eles? E eu trago para os irmãos algumas coisas importantes para a nossa vida. Esse episódio aqui, ele acontece um pouquinho antes deles assumirem ali, ou, por que não dizer assim, entrarem na terra prometida. Irmãos, às vezes nós recebemos muitas vitórias na nossa vida. Muitas vitórias na nossa vida. Deus nos concede muitas vitórias. Deus realiza muitas coisas na nossa vida. Mas o que a gente aprende aqui? Algumas coisas importantes. Esses gibeonitas eram inimigos. E nós vemos aqui a falha, principalmente dos líderes de Josué, dos príncipes de Israel. E isso me traz uma lição, e traz uma lição muito importante para nós. Não é porque somos crentes, não é porque o Senhor está conosco, não é porque estamos na igreja e temos tantos anos de fé, somos usados pelo Senhor, que nós podemos fazer as coisas sem consultar o Senhor.
E às vezes, o tempo vai passando, os dias vão passando, e a gente vai ficando tranquilo. E vamos levando a nossa vida de qualquer maneira, fazendo e desfazendo negócios, fazendo várias coisas na nossa vida, sem consultar o Senhor. As consequências, irmãos, para o erro, para o pecado, elas vêm na nossa vida. Até um pecado que a gente comete, Deus nos perdoa, mas tem consequência. E alguns pecados que trazem grandes estragos, também trarão grandes consequências na nossa vida. A gente precisa de entender isso. Porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão dizendo assim, não me julgue, ou seja, deixa eu fazer do jeito que eu quero. Só que quando chegam as consequências, a igreja sofre, a família sofre, a sociedade sofre, porque nós não consultamos o Senhor. E isso, irmãos, é coisa muito séria na nossa vida. A falta de busca, a orientação de Deus. Os crentes antigamente eram até chamados de fanáticos, pela quantidade de tempo que eles passavam orando na igreja, buscando a palavra, buscando na oração, clamando ao Senhor, e por isso Deus dava grandes vitórias, realizava grandes milagres, e ouvíamos grandes testemunhos, porque buscavam a orientação de Deus. Tiago, já ministrei aqui, já ministrei sobre isso na rádio, ele dando orientação para os irmãos que estavam se preparando para as viagens de negócios, e dizendo, amanhã iremos, negociaremos, ganharemos, faremos isso, faremos aquilo. E Tiago disse, antes de vocês falarem isso, tomarem essas decisões, antes vocês devem perguntar para o Senhor, viveremos? Iremos? Dará tudo certo, Senhor? Irmãos, nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós temos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos, mas a Bíblia é muito clara. Ela diz que o homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Eu posso fazer um monte de planos bonitos, parecem ser bons, mas eu preciso de buscar resposta para ver se é aquilo que Deus tem para a minha vida, se é aquilo que Deus tem para o meu ministério. E a gente precisa de tomar cuidado. Durante muitos anos de fé, eu não tinha parado um dia para perceber isso. Mas um dia eu escutei Deus falando com uma irmã e usando uma pessoa séria, uma pessoa de Deus falando para aquela irmã. E era uma jovem, muito usada por Deus, que trabalhava na obra, e Deus levanta uma pessoa que não a conhecia, e naquele evento eu estava próximo e eu ouvi Deus falando, eu também conhecia a jovem, e também a pessoa que Deus usou para falar com ela. E era uma mulher de Deus que estava sendo usada. E eu nunca esqueci disso. Isso já tem alguns anos. Quando Deus disse assim, minha serva, eu tenho muitos planos e projetos sobre a tua vida. Dessa maneira, irmão, não esqueci da maneira que foi que Deus falou. Não estou tirando e nem acrescentando. Mas também fique em alerta, porque o diabo também tem planos para a sua vida. Irmão, eu nunca esqueci dessa profecia, pastor Valdir. Sempre que eu olho para a minha vida, para os meus planos, eu me lembro disso. Eu disse, Deus tem plano para a minha vida, mas o diabo também tem. E a Bíblia diz que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Então, é bíblico. A palavra do Senhor nos mostra esses planos de Satanás. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Por isso, irmão, nós precisamos de vigilância, de discernimento espiritual.
não é que a gente vai colocar toda a culpa no inimigo, mas o inimigo está trabalhando, ele não dorme, tá? Ele também tem os seus adébitos, ele também tem as suas enganações, porque a Bíblia diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. É isso que a palavra do Senhor diz. Então nós precisamos de tomar muito cuidado, porque nesta situação que houve ali, não consultaram a Deus em uma decisão tão importante que era fazer aliança, acordo, conserto e dar uma palavra de juramento em nome do Senhor, pastor Valdir. Não consultaram a Deus, mas juraram em nome de Deus. Juraram em nome de Deus. O Senhor não permitiu eles jurarem no nome dele. O Senhor não autenticou, não deu a sua assinatura para aquela aliança, para aquele contrato. Mas, olha a forma que o inimigo chega. Irmãos, o adversário, ele é terrível. Ele formulou todo o plano, e assim também na nossa vida não é diferente. O que eles chegam? Nós lemos o texto, eu creio que ficou bem gravado. Eles pensam assim: a ordem é para nos destruir. Nós não queremos ser destruídos. O que a gente faz? A gente vai com sapatinho de algodão e diz para eles que nós ouvimos falar no Deus deles. Até dentro da igreja, irmão, tome cuidado. Alguém dá uma rajada de língua estranha, vem de longe, vem de algum lugar, e a gente não fica atento e não tem discernimento, e às vezes vem com engano, irmão. E a palavra do Senhor nos mostra que eles vieram, e olha as astúcias, a própria Bíblia já diz, usaram também de astúcia, e até fingiram. Irmãos, tem gente que a televisão, se conhecesse ele, contratava. Porque como sabe encenar, fingir, para poder tirar proveito de situações e de pessoas. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui que eles usaram de enganação. Primeiro, eles pegaram toda a aparência e colocaram uma aparência de coitadinhos. Irmão, fica esperto com gente que é muito coitadinho. Abre o seu olho, tá? Abre o seu olho. Fique esperto, porque tem muita gente que está fingindo que é coitadinho. Olha a roupa, pão embolorado, pegaram os... Vai ver que eles foram até no lixão deles lá e cataram esses odres velhos lá. Pão que perdeu, embolorou e vieram. E aí eles dizem, estamos vindo de uma terra tão longe. Tão longe. Irmãos, cuidado com quem você coloca na sua empresa, coloca na sua casa, dentro da sua casa, que você não conhece, não sabe de onde veio, não tem história, até mesmo dentro da nossa igreja. Tem gente que já ficou contrariado comigo aqui, porque alguém chega e alguém diz, não, pastor, mas é homem de Deus, é a mulher de Deus. Então deixa, irmão, o tempo mostrar que ele é homem de Deus e mulher de Deus, mas por enquanto vai ficar no cantinho. Porque meu coração não abriu, tem alguma coisa errada. E Josué, eles vão lá no arraial, e aí eles começam a mexer no mais importante que eles tinham, na fé deles. Na fé. Põe o próximo versículo aí para mim, Bruno, por favor. Olha como que eles já chegaram prontos. Irmãos, tem situações que o inimigo usa as pessoas para não te dar nem
oportunidade, irmã Raquel, de você dizer não. Já vem pronto. Eles já chegaram, como se fosse nos dias de hoje, Maestro Teixeira, eles já chegavam com o contrato prontinho. Já está prontinho aqui, todas as cláusulas, tudo aqui. É só você assinar, Josué. Nós viemos fazer aliança convosco. Irmão, com quem você tem feito alianças? Que tipo de alianças você está fazendo? Existem alianças como essa que comovem o nosso coração. A gente se sente tão fragilizado, tão amoroso, tão sentido de ajudar. Não, mas a Bíblia diz, tem alguém até que acrescenta isso que não tem na Bíblia. Ajuda alguém sem olhar a quem. Põe como versículo bíblico. Mas a gente tem que ajudar, abençoar. Mas cuidado, irmão, eles já vieram com o plano tudo pronto. Até o contrato. Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué, nós somos os teus servos. Ah, Josué, a gente veio para te servir. Moisés morreu, eu estou parafraseando. E a gente descobriu que você é jovem, cheio de talento, deu continuidade. Porque eles chegam, irmão, levantando o nosso ego. Eu tenho muito medo de pessoas que já chegam com tantas bajulações. Porque da mesma forma que joga a gente lá em cima, pisa na gente lá embaixo. E aí a gente precisa tomar cuidado. Uma coisa, não estou falando dos irmãos, às vezes, né, igual o pastor Valdir, parabenizando, não estou falando disso não, irmãos. Isso é coisa maravilhosa na nossa vida, edifica a fé da gente e nos motiva a trabalhar na obra. Não é isso, não. Mas, e aí eles chegam dizendo, Josué diz, quem sois vós e de onde vindes? Aí agora eles começam a mexer, trabalham no psicológico. Respondeu, teus servos vieram de uma terra muito distante, ou seja, estamos cansados, abandonamos a nossa terra, largamos tudo para trás, porque a gente ouviu falar o nome do Senhor. Ah, Josué, que maravilha é o seu Deus, Josué. Ouvimos falar desse Deus e viemos. Aí o que a igreja pensa, irmão? A igreja de Israel, glória a Deus, está aumentando a família cristã. Está chegando para reforço, vai ser servo, vai ajudar, vai crescer. Que coisa boa, nós estamos precisando de reforço. Irmãos, esse é o nosso maior problema, seja na nossa vida secular, seja na vida da igreja. A gente sempre está precisando de algo. A igreja sempre está precisando de algo. A nossa família, até mesmo nas nossas finanças, a gente sempre está precisando de algo. Às vezes nós precisamos de um amigo, às vezes nós precisamos de alguém que nos estenda a mão, às vezes nós precisamos de alguém que nos ajuda. Só, irmão, que a melhor ajuda, primeiro ela vem de uma direção chamada Reino de Deus, do trono da graça para a nossa vida. Esse é o maior problema. Hoje nós estamos vivendo um tempo, até nos relacionamentos, chamado tal de carência. Hoje as pessoas estão carentes de amizade, porque as redes sociais tomaram o tempo das pessoas. As pessoas estão tão carentes de amizades que elas conhecem algumas pessoas pela internet, elas já estão abrindo todo o leque da vida. Eu estava até escutando especialistas esses dias dizendo, olha, pare de ficar dando informações da sua vida nas redes sociais. Você está correndo um grande perigo. Pare de ficar dando informações da sua empresa. Você está correndo um grande perigo nas redes sociais. E aí nós estamos carentes, irmãos. Às vezes até aqui na igreja. Carentes de um irmão que ore conosco. De um irmão que visita a nossa casa. Só, irmão, que a gente tem que tomar cuidado. Porque eles vieram dizendo, ah, Josué,
como o nome do Senhor nos fez vindo à terra tão longe, a gente saiu de tão longe, a gente deixou tudo por causa do teu Deus. O que a gente entende, irmão? Glória a Deus, converteram mesmo. O nome do Senhor é maravilhoso. Ei, Israel, chegou reforço para nós. Aí vem os príncipes. Aí chega os príncipes, né? E ali eles olharam e disseram, olha, irmãos, e eles vieram informadinho. Eu vi esses dias uma pregação, eu não sei se ainda está no YouTube, eu não lembro o nome assim, porque às vezes é a coisa que alguém manda ou passa rápido para mim, de alguém que foi pregar numa igreja, e antes dele ir naquela igreja, ele pôs, irmã Adriana, alguém para buscar informações nos Facebooks da vida, nos Instagrams daqueles irmãos, e aí ele viu a foto, e ele já veio cheio de informações, irmão, o enganador parece que ele tem uma inteligência maior do que a nossa. A Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente do que os filhos da luz. Por isso que Jesus diz que a gente tem que ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. E aí chegou a hora do grande pregador pregar. Aí ele olhou, aí ele disse, a Rosângela tem uma irmã que chama fulana de tal. Aí disse, olha, Deus me mostrou a tua irmã, e para você saber que é Deus, o nome dela é fulana de tal. Aí a irmã Rosângela, aleluia, Jesus está revelando. Aí o outro, irmãos, vem de uma forma tão sutil, pode chamar a gente de quadrado, pode dizer um monte de besteira das Assembleias de Deus, mas se tem uma coisa, irmão, que nós que convertemos alguns anos atrás aprendemos, foi ter discernimento, foi não aceitar qualquer coisa, e ali eles começam a mexer com o psicológico deles. Ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Esse que é Deus. Talvez a Bíblia não diz, mas até disseram, talvez assim, pastor Valdir, o que a gente servia não está com nada. Mas esse que é Deus, esse que é Senhor. Aí comoveu. Aí vem a parte que comove o coração do líder. Irmão, você que é o cabeça da sua casa, irmã, cuidado, cuidado. Nós precisamos ver aqui que eles vêm tentando buscar uma paz tão enganosa, colocando o povo de Israel lá em cima, Israel lá em cima e eles lá embaixo. Somos apenas servos, viemos apenas para servir. E aí? É reforço? Ah, pastor, mas a fulana tem sido uma bênção na minha casa. Ela vai lá, ela limpa a minha casa. Ela faz isso. Lava até as roupas do meu marido. Deixa lavando. Continua dando para lavar. Dê até as cuecas dele para ela lavar. Que daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer. Eu estou dando um exemplo. Abra o olho, irmão. Abra o olho, irmão. Nós precisamos estar atentos. Oh, Jesus, tem misericórdia. Difícil falar essas coisas, né? Mas é necessário, Senhor. Aí ele disse, nós vimos tudo isso. Passa aí um pouquinho mais, Bruno. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo, tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho. Ide-lhes ao encontro e dizei, nós somos vossos servos. Olha aqui, irmãos, o que ele estava dizendo? A gente é tão submisso, que antes da gente vir para cá, a gente pediu conselho para os anciãos. E eles falaram, vai. Aí a gente olha e diz, meu Deus, como é submisso esse irmão, como é submisso essa pessoa. Versículo 12. Aí eles começam a dizer, olha o nosso pão quente das nossas casas para a nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós. Ou seja, a nossa esposa preparou, mas a distância era tão grande que chegou aqui tudo seco e bolorento. Continua aí. Roupas
envelheceram os sapatos. Então aqueles homens israelitas, a primeira coisa que fizeram, irmão, tem gente que precisa de discernimento. Eu vou entrar numa área, que é uma área que é pastoral. Às vezes, irmão, a gente não ajuda na assistência social da igreja, não entregamos o nosso dízimo, não contribuímos na casa de oração, que a gente está aqui todo o tempo. Aí chega um malandro da fé, aí tem crente que tira até aliança de casamento e dá de oferta para o camarada. Aliança que foi consagrada ao Senhor. Aí depois descobre as mentiras, desvia, pastor Valdir. Eu não acredito mais em pastor, eu não acredito mais em obreiros, eu não acredito mais em igreja, porque não buscou discernimento, irmão Alex. Não busca, gente. E já vai emocionando. E vai caindo na emoção, irmão. Quem de nós não estamos passando por lutas, por aflições? Cuidado com os charlatões da vida, que tentam dominar a nossa fé. Eles já foram tirando. Pastor, mas o coração deles era bom, o senhor está nos ensinando a ser ruins, mão de vaca, não abençoar mais ninguém, não. Deus está nos ensinando nesta noite a fazer a coisa certa, para a pessoa certa, no momento certo e da forma certa, meus irmãos. É isso que o Senhor está nos alertando. Deus não quer que a gente caia numa esparrela. Deus não quer que a gente desanime da fé, porque alguém usou de engano conosco, e a gente pega todo mundo e coloca como farinha do mesmo saco. A igreja do Senhor ainda é uma igreja viva. Deus ainda revela no meio do seu povo, sim. Deus ainda tem profeta na terra dos viventes. Deus ainda fala e cumpre as suas promessas. Ramande canta labassude comanaia. Mas Deus também ainda tem dom de discernimento para a sua igreja. E não pediram conselho à boca do Senhor. Não pediram conselho à boca do Senhor. Eles usaram de engano. Irmão, quem usa de engano, às vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu sou uma pessoa, até que eu não sou tão burro assim, e como que eu caí nisso? Alguém me enganou? É igualzinho do telefone. Alguém liga e diz assim, mãe, deposita o dinheiro na minha conta. Aí a mãe não vai nem saber se é o filho mesmo, aí ela já fica tão agoniada que parece que é a voz do filho. Aí vai lá e deposita. Aí daqui a pouco o filho diz, não mãe, o que é isso? Eu não liguei para a senhora. Eu estou bem. Sua irmã caiu, né? É muita gente caindo. E aí, meus irmãos, as pessoas fazem um monte de enganações e a gente não busca discernimento. Às vezes a gente quer ganhar dinheiro fácil. Aí a gente vai e cai lá na pirâmide. Aí eu vou subir de nível. Fulano já subiu, eu vou subir. Vai trabalhar, irmão. Vamos buscar do Senhor, vamos ser fiéis nas nossas contribuições, que o nosso Deus, Ele abre porta. O nosso Deus está acima das pirâmides. O nosso Deus está acima desses joguinhos aí. Qual que é aquele joguinho? Eu até esqueci o nome dele. Está acima do tigrinho. Tem muito crente aí enrolado com tigrinho, mordido por tigrinho, matado por tigrinho. É tigre para todo lado. Então, dizem que aquele homem que morreu lá, que aquela onça pegou ele sempre via a onça. Ele achava que ela era mansinha, né? Pelo menos foi uma reportagem que eu li. Aí quando foi um dia, ela resolveu dar uma de onça. Ela ficou dando uma de gatinho. Ele olhando, não preocupou, mas um dia ela deu uma de onça. E, infelizmente, irmão, tirou a vida daquele trabalhador, daquele homem tão trabalhador. Pelo o relato a gente vê que ele era muito cheio de amigos. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque não pediram conselho à boca do Senhor. Aí Josué fez paz, significa aliança com eles.
e disse para eles: fiquem tranquilos, nós vamos te dar a vida. Aí os príncipes da congregação, irmãos, é por isso, principalmente o pastor da igreja, ele precisa ter ao seu lado homens e mulheres que andam de acordo com a direção da palavra de Deus, para dizer: meu pastor, tome cuidado, a peça não é tão boa assim não. Nós precisamos, às vezes a mulher chegar para o marido e dizer: cuidado com essa amizade, meu esposo, a peça não é tão boa assim não. Cuidado, minha esposa, com essa fulana de tal, eu escutei falar algo. Ah, você implica com todo mundo, posso ter amizade com ninguém. Ciumento, ciumenta. É zelo, irmãos. Eu não estou falando de ciúme, porque o ciúme, a Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes. Estou falando de zelo, cuidado. E aí os príncipes, em vez de dizer: não, Josué, vamos fazer o seguinte, nós esquecemos de uma coisa, vamos consultar ao Senhor. Vamos mandar, nós temos muitos homens aqui, vamos mandar alguns espiar, saber se esse povo veio de lá mesmo. Vamos puxar aquele fulano ali, ele é mais falador um pouquinho. Obrigado, irmão Wagner. Ele é mais falador um pouquinho. Vamos puxar a linguinha dele, porque sempre tem um mais falador que você vai puxando a língua, ele vai soltando. Mas a gente não faz, irmão. A gente vai acreditando em tudo. E pensa num povo que tem um coração bom, um povo que alguém dá a paz do Senhor, ele já recebe, ele já abraça, um povo que é acolhedor. É o povo de Deus, irmão. Mas a gente precisa de estar atento, com vigilância, olhando. E aqueles príncipes da congregação chegaram e disseram: está tudo bem, Josué. Você é o nosso líder, vamos assinar embaixo? Não, irmão. Se você tem um conselho bom para dar, pode ser até para mim. E a gente vai orar. E vamos buscar a resposta da boca de Deus, para que o Senhor abençoe esta obra. Porque se essa casa for abençoada, a minha vida vai ser abençoada, a sua família vai ser abençoada. Todos quanto adentrarem por aquela porta serão abençoados. Serão abençoados. E fechando aqui essa palavra, nós vemos aqui esse perigo. E um perigo muito grande, da gente apenas... O dia que Samuel chega na casa de Jessé, maestro, o que é de se pensar? Que Jessé iria colocar todos os filhos, desde o maior até o menor, desde o mais preparado para a guerra até o pastor de ovelhas. Mas Jessé vem e disse: esse aqui é o meu filho, até esqueci o nome deles agora, fulano de tal. Olha que bonitão que ele é. Isso aí eu preparei, esse rapaz, Samuel, esse menino. Mas se você não gostar dele, eu tenho a segunda opção. Eu tenho a terceira opção. Aí o Samuel fica encantado e diz: eu vim numa missão para ungir um rei na casa de Jessé, Deus me mandou aqui. Aí Deus entra em ação. Irmãos, o homem e a mulher de Deus que tem comunhão com os céus, ele ouve a voz de Deus, eles andam juntinhos. Aqui foi a mesma coisa que aconteceu. O Senhor disse: Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Eu vejo o coração. Eles olharam para a aparência. E Deus disse: não vai pôr a mesa enquanto não chegar. Não é nenhum desses. Quando chega, o rapazinho, queimado do sol, o Senhor disse: pode ungir. O escolhido já chegou na mesa. Talvez, irmão, você está pensando que o seu recurso vem de uma aparência. E é da onde você não espera, é que Deus vai fazer a obra. É quem você não espera, é quem Deus vai usar para te abençoar. Tome cuidado sobre isso.
Fiquem alertas sobre isso. E fechando essa palavra para nós orarmos no propósito. Dentro disso aqui, qual foi a consequência? Quando eles passam por lá, não podem destruir esse povo, porque prometeu. Eles têm uma grande decepção, porque quando eles chegam lá, eles descobrem que não havia vindo de longe, que morava pertinho deles, estava no meio, era inimigo. Inimigo. E agora fez aliança. Tem coisa, irmão, que a gente vai passar na vida que a gente não precisava de passar. Existem situações que a gente vai pagar um preço que a gente não precisava de pagar, se a gente tivesse buscado discernimento lá atrás do Senhor. E quando eles descobrem, ficam ali injuriados, a congregação murmurou contra os príncipes de Israel. Eu acredito que tinha alguém ali na congregação dizendo: como que pode um tanto de príncipe desse ninguém alertar Josué, gente? É igual à igreja. De repente levanta um irmão simples, uma irmã simples que não tem cargo nenhum e diz: por que vocês não orientaram fulano de tal? Por que vocês não orientaram a irmã, o irmão, o casal? Por quê? Por que vocês não orientaram a líder? Esses dias eu falei para alguém: não fale nada para a líder fulana de tal. Você está vendo que ela está lutando para prosseguir. Se você não pode dar o seu ombro, não dê o seu peso. Veja de onde Deus tirou fulano, fez na vida. Vamos ajudá-lo, vamos fortalecê-lo, vamos orientá-lo. Porque às vezes, irmão, olha, irmão, eu vejo às vezes no nosso meio uma maldade. Uma maldade. Eu não estou naquele cargo, o outro que se dane. Ele que vai perguntar para o pastor: quando eu comecei, eu ralei bastante para chegar até lá. Você ralou para Deus te usar hoje, para não deixar o outro ralar tanto. É isso. Você está lá no seu local de trabalho, irmão. Fulano não é crente, você é luz. Ah, deixa se danar. Ainda usa esses termos tão feios. Eu estou fazendo a minha parte. Tem medo de ensinar e tomar o seu lugar. Irmão, se você for um profissional, ninguém vai tomar o seu lugar. Isso foi Deus que pôs você lá, só Ele vai te tirar de lá. Homem pode lutar, mas não vai tirar. Seja bênção, seja canal de bênção. Vamos estar atentos. Isso, a congregação murmurou contra os príncipes. Vamos fechar a palavra. Prossiga aí. Então todos os príncipes falou para eles assim: gente, a gente fez uma coisa e agora não tem como voltar atrás. Juramos pelo nome do Senhor. A Bíblia diz que nós não devemos fazer nenhum juramento, nem pelo céu e nem pela terra. Nem pelo céu e nem pela terra. Mas depois de fazer um voto, que cumpra, porque Deus não terá por inocente. Isso é bíblico, irmão. Eu tenho até medo de alguém deixar de entrar no céu por causa disso. Fez um voto, não cumpriu e Deus não terá ele como inocente. Usou de engano. A gente tem que tomar cuidado. Juramos pelo Senhor Deus de Israel. E agora, gente, a gente não pode tocar. Não pode. Tem coisa, irmão, que a gente buscou na vida e agora não tem remendo mais. É tocar o barco. É pedir a misericórdia de Deus para continuar a caminhada e chegar na terra prometida. Tem coisa na nossa vida que a gente acontece isso. Por isso, guarde isso no seu coração, que eu também quero guardar no meu coração. A importância da oração, de buscarmos a decisão de acordo com essa palavra, a orientação de Deus, em tudo que nós formos fazer na nossa vida. E dizer assim: Senhor, é a tua vontade? Esses são os teus planos? Essa é a tua vontade?
A coisa é tão séria, irmãos, que tem pessoas que às vezes não buscaram orientação de Deus, crentes, eu não estou falando de ímpio, não. Que mudaram de cidade, às vezes até de país, e não deu nada certo, depois a pessoa não tem nem condição de voltar. Quando não morre por lá, e os parentes têm que estar indo para a rede social fazer vaquinha para trazer o defunto. Nós temos que buscar orientações em tudo. Em tudo, irmão. Em tudo que você for fazer. Vamos nos colocar em pé. Até uma roupa que a gente vai usar. Não estou amedrontando ninguém, eu estou trazendo uma palavra de bênção. Se Deus falar, vai, pode ir. Mas se o Senhor disser, espere um pouco, espere. Se o Senhor disser, negocie isso, negocie. E eu creio, irmãos, que esta palavra de hoje, o Senhor trará discernimento nas nossas vidas. Não é julgamento. Não é o espírito de julgamento. Todo mundo que a gente olhar, achar que não presta. Né? Esses dias eu repreendi uma irmã. Homem nenhum não presta. Homem não presta. Eu falei assim, irmã, eu presto. Então você já está fora da linha de ensinamento aí. Ó. Seus conselhos já não servem para fulana porque eu presto. Se você arrumou um por aí que não presta, não vem me comparar a ele, não. Né? Aqui também tem homem que presta, né, irmão? Junto comigo, não tem? Pois é. Quando vocês escutarem alguma mulher falando isso, até você também, irmã, não fala essas besteiras não, viu? Tem alguém que presta. Um dia Elias disse, só eu fiquei, Senhor. Os outros tudo renderam a Baal. E o Senhor disse, Elias, está muito enganado, meu filho. Levanta essa cabeça, come e bebe, porque ainda tem 7.000 que não se renderam a Baal. Ainda tem crente na terra. É igual esse povo que vai para as redes sociais e começa a dizer assim, igreja tudo não presta, pastor tudo é farinha do mesmo saco, esse povo não está com nada. Aí tem crente que vai lá e diz, eu concordo, é verdade. Aí quando eu vejo ele falando isso, eu penso, não presta também. Está desviado também, não está com compromisso. Irmão, é hora da gente posicionar e dizer, ei, se existe muita gente na igreja que não presta, eu quero dizer que eu sou um dos atalaia, que vim para fazer a vontade do meu Deus. Aleluia!